TCCs não são registrados na Pró-Reitoria de Pesquisa, por incrível que pareça. Porque eles são tratados como trabalho de ensino, como se de pesquisa não fosse, né? Então, só para mostrar como a gente precisa superar algumas dificuldades no âmbito da universidade mesmo, né? De coisas que nós já fazemos, inclusive. E que daí depois, amanhã ou depois, quando vem uma CGU fazer uma auditoria dos nossos dados, eles chegam lá, mas vocês realmente não têm nenhuma atividade de extensão no curso. Claro, não está registrado como, né? Nós nunca registramos como. Aí começamos a dar explicação, não, mas nós fizemos isso, fizemos aquilo. Então, falta fazer o registro adequado. Bom, para finalizar essa intervenção inicial, não tem como não tocar no assunto recurso, né? Financiamento. E aí, mais do que uma equação para compor a matriz Andifes, nós precisamos fazer um movimento muito forte para ampliar o recurso que é distribuído pela matriz Andifes, né? Porque senão nós continuaremos dividindo o mesmo bolo, e aí as fatias vão ficar cada vez menores, né? Porque nós dividimos cada vez com mais gente e com mais coisas, né? Então, se de fato a extensão é a atividade primordial para a nossa universidade, para a qualificação do ensino que fazemos, nós precisamos trazer para cá os dirigentes desse país e mostrar para eles que eles precisam ampliar o bolo e não diminuir, como é a tônica, como é a lógica da vez, né? E isso é extremamente preocupante. Então, de fato, esse é um movimento que temos que fazer, e reafirmo aqui a posição do COGRADE de estar junto nessa peleia para que a gente possa efetivamente buscar esses recursos, para que a gente possa dar conta de todos esses desafios. É isso por hora. Professor Pedro. Bom, agradecer muito a presença da Ana Lívia aqui conosco, também do João Braida. Realmente acho que é importantíssimo a gente manter um debate e um diálogo cotidiano para fortalecimento recíproco, né, das nossas áreas. Eu fiquei aqui na posição de fazer algumas problematizações para esquentar o debate, né? Sobre a importância da extensão, né, isso a Ana Lívia já falou aqui com muita propriedade, né? A extensão deveria até mudar de nome como intenção da universidade, né? Há um tempo atrás eu trouxe um professor que está hoje com seus 80 anos e que trabalhou muito com extensão antes do golpe militar, naquela época de Paulo Freire, CPC, etc. E não existia, naquela época não se falava que aquilo era extensão universitária. E aí quando os alunos começaram a descrever o que estavam fazendo de extensão, ele parou um pouco e falou, isso não é extensão da universidade, isso é intenção da universidade, vocês deviam mudar o nome, né? Então, enfim, é algo realmente fundamental para o sentido, para a relevância da universidade pública no Brasil de hoje, né? A minha primeira problematização é o seguinte, eu vou ser um pouco exagerado. O Plano Nacional de Educação está valendo, né? Por quê? Porque ele foi retirado no ano passado da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E neste ano, a única menção que aparece na Lei de Diretrizes Orçamentárias ao PNE é para garantir as metas do FIES, né? Não sei se vocês já conferiram isso. Se você baixa a LDO, procura Plano Nacional de Educação, aparece dentro do FIES. Então, ele está ali apenas como um álibi para garantir transferência de recursos para o FIES, né? Então, se a gente não tem mais um compromisso do governo federal na sua lei de diretrizes orçamentárias com o atendimento das metas de educação, pergunto se o plano está valendo. E planos nacionais podem ser abandonados, assassinados, né, de todas as formas. Eu sou arquiteto, trabalho com a área de habitação social. O Plano Nacional de Habitação Social foi abandonado também, né? E foi abandonado já, primeiro, pelo próprio Minha Casa Minha Vida, né, que atropelou o Plano Nacional de Habitação. E agora não se faz habitação nem com Minha Casa, nem sem Minha Casa, né? Bom, então a minha pergunta é, sem o PNE estar vinculado ao orçamento, qual é a validade dele e como é que nós podemos reivindicar a força de lei, né, das diretrizes que estão lá, lembrando que tem a questão da curricularização da extensão e tem uma série de outras metas importantes para nós, inclusive a meta de 40% das vagas
no ensino superior devem ser públicas. E nós estamos regredindo no número de vagas, né? Nós estamos chegando hoje em 22%, 23% das vagas públicas e já chegamos a mais de 30%. Então, nós estamos caindo, né? Em vez de chegar próximo à meta, né? Minha outra provocação é a seguinte, né? A extensão é sempre apresentada como o primo pobre, né? Enfim, justamente, eu vou questionar isso, né? Então, estou dizendo, o lugar comum é de que a extensão está subfinanciada, né? Não consta na matriz, não tem um sistema próprio de financiamento como a pesquisa conseguiu construir, também está sendo destruído da pesquisa, né? Porque CNPq, FINEP, CAPES estão acabando, basicamente, né? A extensão, então, não tem garantia orçamentária para os seus desafios, ela é demandante, ela é exigente, ela precisa de recursos para que ela seja realmente feita com a maior qualidade, né? E esses recursos, do ponto de vista de orçamento público federal, não estão garantidos. Você mesmo mencionou aqui o fim do PROEXT, né? Então, quer dizer, até esse programa, que poderia ser muito melhor do que ele já foi, mas ele também foi extinto, né? Daí surge, assim, a extensão tem uma espécie de dupla porta de entrada, né? Tem a porta de entrada ligada à realidade social, ao trabalho com as comunidades, com os movimentos, com os problemas do povo brasileiro, e tem a outra porta de entrada que você não mencionou, né? Que é a porta de entrada dos serviços pagos da universidade. Cursos pagos, especializações pagas, prestações de serviço, consultoria, empresas júnior, você falou de passagem, startups, e agora a política de inovação, com marco legal, que permite até fundos de investimento, né, que as universidades se tornem empresas, né, ou participem de empresas, né. Ela é uma das formas de se entender extensão. Quer dizer, relação com sociedade, quem? Relação com sociedade com os mais pobres, mais vulneráveis, que precisam de políticas públicas cada vez melhores e mais capacitadas, ou também relação com o setor empresarial, produtivo, né, ou com pessoas que podem pagar por uma especialização, né? Eu sei que na nossa universidade, que é bastante conhecida pela medicina, né, professores dizem, por que eu vou fazer uma especialização de transplante de córnea gratuito se o cara saindo do meu curso, ele vai cobrar 5 vezes mais a cirurgia que ele fazia antes, porque é muito mais eficiente, né? Então, tem uma mercantilização do conhecimento que chega também pela porta da extensão na relação com a sociedade dessa outra forma. Queria também colocar isso em discussão, porque aí vem o discurso, né, hoje hegemônico, da sustentabilidade das universidades e da sustentabilidade da extensão. Então, a extensão boa é a extensão que consegue captar os seus próprios fundos, né? Não estou dizendo que eu concordo com isso, estou dizendo que esse é o discurso que aparece, porque a extensão até é um dos caminhos importantes. Quer dizer, o Tiago mencionou aqui de passagem, né? A gente tem pouca disponibilidade de orçamento federal para tudo. Vocês estão vendo aqui, nós estamos aqui, vários arrancando os cabelos, porque não tem orçamento para, né? Tentamos salvar a assistência estudantil, apesar de não sermos reconhecidos como tal, na mesa anterior, como se estivéssemos contra, né? Ao contrário, de nós cortamos todos os contratos para poder manter as bolsas, né? Mas a questão da parceria com outros órgãos públicos parece ser fundamental para pensar uma extensão que está vinculada também a uma possibilidade dela virar política pública. Não é papel da universidade fazer a política pública em si, mas de experimentar e indicar a possibilidade de uma política pública participativa, né, qualificada, que atenda às situações mais críticas da sociedade brasileira. Então, associando a prefeituras, governo do Estado e mesmo outros órgãos públicos que implementam políticas públicas, nós agora estamos fazendo na Unifesp uma parceria com o Ministério Público, que tem termos de ajuste de conduta em violação de direitos coletivos, direitos difusos, né? Para você ter uma ideia, o Ministério Público Federal, só o federal, né, porque tem os estaduais, ele arrecada através de termos de ajuste de conduta 2 bilhões de reais por ano. Desses 2 bilhões, só 3% são utilizados na remediação. Outros 97% são feitos para superávit primário. E hoje há um movimento, né, a gente fala que a gente acha que é só uma questão também hoje do Estado policialesco, de segurança que a gente vive, mas também no Ministério Público tem uma dimensão fundamental de defesa de direitos coletivos, né, dos direitos difusos, e a gente tem a capacidade de colaborar como universidades nas estratégias de remediação, de monitoramento, de prevenção, que envolvem extensão, sobretudo, mas também, obviamente, pesquisa, ensino, né?
E parece que é um fundo público interessante, uma parceria público-pública, garantam a dimensão social relevante, preocupada com os problemas do Brasil para a extensão universitária, porque senão nós vamos estar com a faca no pescoço dizendo... Muito bom, Pedro. Olha aqui o discurso. Eu acho que o debate está esquentando, né? Eu vou fazer só algumas considerações para a gente colocar para... Mais gasolina. Isso, vou botar um pouquinho mais... Assim, primeiro, falar que nós... falar que nós... Vai por diesel, porque diesel já cortaram... Já. Indígenas e quilombolas para bancar os resíduos do diesel. Olha aí. Primeiro, assim, falar que nós, enquanto planejamento, né, proreitores de planejamento, defendemos a matriz. Então, do mesmo jeito que a gente defende a matriz para a graduação, para a pós-graduação, nós defendemos que a extensão precisa da matriz para garantir o planejamento de suas ações. Ninguém consegue fazer planejamento sem saber qual o recurso, pelo menos um recurso mínimo necessário para que as ações essenciais elas ocorram. Então, assim, a matriz ela é fundamental para que a gente possa ter essa garantia de que a gente tem uma previsão de orçamento para conseguir executar nossas ações extensionistas nesse caso. Segundo, a gente observa que muitas dessas ações elas ocorrem em parceria. O Pedro citou, nós conseguimos, e aí eu digo pela nossa universidade, nós conseguimos fazer muitas ações extensionistas com o apoio das prefeituras. Então, sem o apoio da prefeitura, sem essa participação, essa colaboração das prefeituras, nós não conseguiríamos realizar uma extensão. Nós, como eu citei anteriormente, passamos uma semana, muitas vezes, no município, e o município garante lá hospedagem, alimentação para aqueles alunos, para os professores. Isso reduz o custo da assistência, mas o impacto daquilo para o município ele é muito significativo. Então, essas parcerias, essas políticas públicas e, sobretudo, esses instrumentos que garantem essa parceria precisam ser bem discutidos e debatidos e socializados entre a rede para que a gente possa ter o maior número de ações extensionistas nessa linha. Outro é a questão da lei da licitação. A gente fala de planejamento, precisa de orçamento, mas de pouco adianta a gente ter um orçamento e não conseguir executar, né? Então, a lei de licitações, para os projetos extensionistas, eles são projetos que eles precisam, muitas vezes, de uma dinâmica de execução diferente da dinâmica de execução de grande parte das atividades cotidianas da universidade. Então, são projetos que precisariam ter um olhar diferenciado, assim como muitos projetos de pesquisa têm. Então, quando a gente for para o Congresso defender que os projetos de pesquisa são importantes e que eles precisam de um tratamento diferenciado na lei, como ele já vem tendo, mas também na alteração da nova lei de licitações, os projetos de extensão também precisam desse tratamento diferenciado. Eles também são um produto que a universidade fornece e eles são um produto da mais absoluta relevância no processo de transformação social. Desculpe. Então, eles precisam, sim, ser tratados de forma diferenciada. Eles precisam ter uma dinâmica de execução com mais agilidade, com mais rapidez e que a gente possa, de fato, atender a esses anseios das comunidades e realizar esses projetos extensionistas de uma maneira mais rápida. Então, continuamos defendendo que na alteração da lei de licitações, né, acredito que o artigo 68, a gente possa também incluir lá o inciso referente à extensão universitária, como tem lá para pesquisa nas universidades. Falo também da questão de estruturarmos os projetos mostrando os indicadores de transformação social. Eu acho que isso está muito atrelado com outro ponto, chamado de comunicação. Nós precisamos comunicar melhor o que a gente faz. A gente precisa, de fato, levar para a sociedade, para que a sociedade defenda, como você bem falou, professora, defenda a universidade pública, gratuita e de qualidade e transformadora, que é o papel das universidades, principalmente, e das universidades federais também.
Então, esse papel, ele precisa ser demonstrado, a sociedade precisa entender, precisa compreender a importância, e se hoje não tivermos a Universidade Federal, se hoje não tivermos as universidades públicas, o que será dessas comunidades, o que será desses municípios e dessa sociedade que dependem muito do nosso papel, dependem muito das pesquisas que são realizadas e desse processo transformador que também é realizado por meio das ações extensionistas. E elas muitas vezes não conseguem nos defender porque elas não conseguem saber sobre isso. Então, esse processo de comunicação, nós temos um GT que foi criado para discutir a relação universidade-sociedade. Esse GT precisa estar em constante articulação com a extensão, com a graduação, com a pesquisa e também com o fórum de comunicação. E, por fim, falar da questão da prestação do serviço, da captação de recursos para a prestação de serviço. Eu digo que muitos dos serviços gerados pela universidade, ou dessa prestação de serviço gerada e cobrada pelas universidades, eles são utilizados para financiamentos de projetos de pesquisa e de projetos de extensão. E eles repercutem muitas vezes em trabalhos de conclusão de cursos, em dissertações, em teses, e em números, que são produtos que ajudam no que a gente chama dos rankings, da valorização da universidade. Então, não dá para dissociar, porque muitas vezes o aluno ele precisa daquele processo extensionista para concluir seu curso. A extensão não é um detalhe dentro do processo de formação. E em vários cursos ela é fundamental, ela é essencial. Então, ela precisa ser tratada como essencial. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder participar desse debate, dizer que, assim como ocorreu com a assistência estudantil, nós não estamos nas universidades para atrapalhar a realização dos projetos extensionistas. Nós estamos para ajudar. E, se possível, ajudar a captar projetos que utilizem a universidade como um canal transformador para os projetos, para as políticas públicas municipais. Então, eu acho que essa parceria, a universidade, por deter o conhecimento, por deter a maior parte das especialidades concentradas em um local, você tem os professores com diversas formações, com bastante conhecimento, que podem sim e devem atuar nos municípios, na sociedade, na comunidade, realizando esse papel transformador. E hoje as universidades federais conseguem fazer isso, e elas podem fazer ainda muito mais, e elas podem comunicar também muito mais o que elas já estão fazendo. Então, a gente vai acompanhar de perto isso, tá? Essa parceria, e vamos tentar fazer com que a sociedade enxergue o que a gente vem fazendo, e vamos tentar fazer com que muitos professores consigam enxergar que podem ainda fazer muito mais nesse processo transformador da sociedade brasileira. Ok? A gente vai abrir para o debate agora, e a gente espera as contribuições. Vamos lá, tem alguém inscrito? Flávio? Eu já fiz muita pergunta para ela, vou fazer. E né, Flávio? Você está lembrando da sua época de aluno, né, Flávio? Flávio, Wilson. Inessa também. Inessa também é? Flávio, Wilson, Inessa, mais alguém? Inessa também foi sua aluna? Não. Professor? Amiga de trabalho. Pinheiro, ok. Aí a gente encerra o primeiro bloco, e aí a gente depois passa para as respostas, e depois a gente abre para o segundo bloco. Acho que já é boa noite, né, a todos e todas. Flávio, Universidade Federal de Alagoas. Assim, eu não vou nem entrar nas questões mais de fundo, porque eu acho que isso a mesa já explorou muito bem sobre concepção de extensão, né, importância. Acho que isso já é claro, lógico, para as IFES, e vocês clarificaram ainda mais, né, essa questão. Minha pergunta vai assim, para a Ana Lívia numa questão mais... Como é que está sendo feito essa questão dos editais lá
na UFJF, principalmente numa questão, né? Tiago tocou nesse ponto. Quando eu dialogo lá com a minha pró-reitora de graduação, quando eu dialogo com a minha pró-reitora de extensão, né? A primeira coisa que eu digo para elas é o seguinte: olha, vamos pensar no dinheiro, não. Dinheiro em orçamento público é a última coisa que a gente tem que pensar, né? Vamos pensar primeiro em como é que a gente faz a execução, né? Vamos projetar primeiro, né? O pessoal quer saber logo quanto vai ter de dinheiro para a extensão. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos pensar quais são os projetos que a extensão tem, né? Com que a extensão quer gastar, com que ela precisa, né, gastar, digamos assim. E aí a minha pergunta vai muito pontual nessa questão, né? A partir dos editais, porque assim, a gente sabe que o docente, né, ele não tem obrigação, obviamente, nenhuma, ou quase nenhuma, que está lá na ponta fazendo pesquisa e fazendo extensão, saber como é que ele compra, de como é que ele pede, de como é que ele entra no sistema, né, como é que vai ser a licitação dele. Ele não tem a rigor obrigação, esse tipo de obrigação. Então, como é que a UFJF está fazendo para executar esses editais, né? Qual é o apoio que a PROAD e a PROPLAN lá, né, tem dado? Como é que é operacionalizado essa questão dos editais no que envolve consumo, no que envolve capital, né? Principalmente porque, assim, acho que muita gente vai para a questão da bolsificação da extensão, porque ela é, digamos, o processo administrativo mais fácil. Obrigado. Sou eu mesmo. Boa tarde, Jus, da UTFPR. Como estou muito tempo discutindo extensão e nós nunca conseguimos chegar no indicador para jogar para a matriz, deixar claro que o FORPLAD, Comissão de Modelos, não é contra a entrada da extensão dentro da matriz. Mas tem alguns pontos que devem ser lembrados. Que as dificuldades, vocês até conseguiram gerar bons indicadores, mas às vezes a gente esbarra naquele, o que ele tem financiamento próprio, de outras fontes, tipo Estado, município, estatais, e o que é realmente financiamento da universidade. Segundo ponto, não adianta nós termos uma matriz, tipo pesquisa, que tem 20%, que no final não dá os 20%, porque na forma que se aplica, e usar o mesmo bolo orçamentário que existe hoje. Então, teria que ter uma matriz com o recurso diferenciado. Porque se pegar hoje os 3 bi e pouco da matriz e tirar 10% para a extensão, vai ser a mesma coisa. Outro ponto muito debatido, e uma vez achávamos que era a solução, os 10% da grade de extensão. Não reflete nada, porque se todo mundo pôr 10%, o único diferencial que você pode pôr, se for dar peso pelo número de cursos de cada instituição. Mas 10% é 10% para todo mundo. Então, esse acho que é um indicador muito bom que tem que ter na grade curricular, mas não vai influenciar na matriz. Então, alguns diferenciais para a gente pensar, vocês como fórum, como a gente vai trabalhar essa matriz para poder pôr esses recursos. E trabalhar para ter um recurso extra. Porque se nós aplicarmos só o dinheiro que vem da pesquisa numa grande universidade onde tem bastante pesquisa, nós acabamos com a pesquisa. Dentro da tecnológica, o Braida foi professor nosso, nós só investir o dinheiro que vem da pesquisa, nós não teríamos pesquisa hoje. Então, e vem muito, mesmo tendo matriz, vem muito assim do gestor nas instituições. A matriz interna que vai dar a importância da extensão dentro da universidade. Então, quem trabalha com matriz interna, com orçamento descentralizado, é ali que você vai dar o peso e dizendo o que você acha da extensão dentro da tua universidade, da pesquisa dentro da tua universidade e da graduação na tua universidade. Então, você tem que ter um ponto de equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão no planejamento. Mas, acho que nós temos que trabalhar para pôr esse indicador, até porque está num decreto, que a extensão entra na matriz,
Mas se o gestor não tiver uma cabeça voltada para a extensão, não vai mudar nada. Mas a gente está à disposição, né, de trabalhar e chegar num denominador, numa proposta comum. Professor Pinheiro, pro ADM da UFA. A propósito da reunião, nem sabia que iríamos tratar desse assunto, apenas quando eu cheguei eu percebi, a propósito da reunião, é uma questão muito prática, que envolve pagamento. A nossa diretora de finanças nos trouxe um problema agora, porque como ela tem uma visão de auditoria, ela detectou que os pagamentos de bolsa de extensão estavam irregulares, porque no CIAF o código só aceita pagamento a pesquisador. E aí ela foi buscar em várias universidades como é que estavam fazendo esses pagamentos. E ela, então, verificou que era por meio de uma pesquisação no âmbito da extensão, e nós tivemos, inclusive, que levar esse assunto ao Conselho de Administração, e houve até uma discussão meio acaciana lá, sobre o tipo de pesquisação e tal. Mas eu queria ver o que é que se está, como é que as co-irmãs estão lidando com essa questão, porque nós fomos lá colocados diante de uma questão que depois podemos ser questionados na docente, bolsa de extensão para docente. Boa tarde, boa noite a todos, mais uma vez. Inês Salomão, diretora de Administração e Planejamento, Cefet Rio. Prazer receber a Ana Lívia aqui no nosso fórum, é uma amiga de muitos anos e confio plenamente em todo o trabalho que ela desenvolve no Fórum ProEx e no COEX, pela qualidade de trabalho que ela desenvolveu todos esses anos e aí que eu acompanhei. Então, muito bem-vinda aqui à nossa casa. A minha colocação, eu acho que assim, eu quero pegar alguns do Wilson, né, que eu me chacoalhei toda ali, como eu falei, olha, a grande questão é para dentro, né, porque se para fora a gente está com dificuldade de arrumar mais recursos para colocar na nossa matriz e redividir o bolo, é só redividir de fora para dentro, né, para dentro, eu acho que a relação que a gente tem que estabelecer, não só com o COEX, mas que a gente tem que se sensibilizar como gestores das instituições, é que a gente tem que garantir orçamento, sim, para a área de extensão. Eu, como extensionista, da onde a gente se conhece, Ana Lívia, a gente discute muito isso. Vou citar o Lucas, da Unifal, tem uma colega nossa também, a Carol, né, que é da Unifal, também conhecida na mesma época e tudo mais, que ela falou, vai lá e fala com o meu pró-reitor, vamos ver se ele coloca dinheiro na extensão. E, não estou trazendo recado, não, estou dizendo que, na verdade, muitas vezes, o subfinanciamento da extensão, ele é tão normalizado, é tão comum para a gente, é uma coisa que faz tanto parte do nosso dia a dia, que a gente não presta atenção nisso. O subfinanciamento da extensão, ele decorre da maneira como foi estruturado o financiamento da relação ensino-pesquisa, e ele vem dos anos 70, anos 80, e atravessa uma parte dos anos 90 até o início dos 2000. No início dos 2000, uma parte da extensão universitária passou a ser financiada não pelo MEC, mas sim por outros ministérios. Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, MDS, MAPA, Ação Social, uma série de ministérios colocavam fundos na extensão, e por isso a extensão no Brasil passou a ter relevância, importância e aparecer. Então, de fato, existiram estratégias que se modificaram com a passagem de um governo para o outro. Atualmente, pouca coisa vai para a extensão, nem o próprio MEC está colocando os recursos na extensão. Então, existe uma questão de sensibilizar a gente, mas também de pensar em âmbito universitário, de como é que a gente pode construir políticas que deem relevância. Claro que a gente sabe que o MCT, né, teve 80% de corte, a gente sabe que o CNPq está quase morrendo a língua, a gente sabe os problemas da CAPES, a gente sabe que o problema é de todos nós. Mas, por outro lado, a gente sabe também que existem recursos públicos que podem ser acessados e que esses recursos devem e podem também ir para a extensão. Então, é uma conversa um pouco mais longa, que talvez a gente tenha que ter internamente dentro das nossas instituições, né, com os nossos colegas, os outros pró-reitores, com o nosso reitor, e levar isso, né, em termos de apoio de nós, pró-reitores, colegas do Forplad, até
nesse sentido de que é importante, sim, o subfinanciamento existe, a gente tem que lutar contra esse subfinanciamento, e não é só botar mais uma fatia na matriz, apesar de acreditar nos indicadores, né? Apesar de eu achar importante, a Nívia conhece meu trabalho nessa área lá do início dos anos 2000, né? E assim, eu acredito muito nisso, mas realmente a gente precisa buscar espaços de financiamento e uma forma de trazer recursos. Agora, de fato, eu acho que existe também, assim como o subfinanciamento, e aí não é uma pergunta, mas é uma provocação. Eu acho que o COEX está na hora também de cutucar, né, assim como a gente tem lá no censo um monte de informações que servem para o ensino, a gente deveria ter uma plataforma que servisse para a extensão, para colocar essas informações de maneira que as informações fossem auditáveis, de uma maneira que as informações elas fossem equalizadas, de que os nossos países fossem obrigados a colocar, e de que uma série de coisas ficassem mais simples para a gente operar, inclusive, na hora que vai discutir o orçamento. Se estiver no censo lá, se ele tem autofinanciamento ou não... A gente já tinha discutido isso, já há um ano a gente vem discutindo essa possibilidade de estar dentro do censo. Importante. Mas tem autofinanciamento ou não, você joga uma responsabilidade para quem está respondendo. Pode falar no microfone. Não, foi só uma parte. Tá, só uma parte, viu, Inês? Não, só pus que eu acho que é importante essa pressão para pôr no censo, porque qual que é o problema que eu coloquei? Existe a extensão, a gente apoia a extensão, mas os indicadores deles que eles apresentaram eram bons, mas a definição, ele era autofinanciado, ele tinha financiamento externo, sim ou não? Se tiver essa pergunta no censo, quem estiver respondendo, ele vai ter a preocupação que ele pode estar mentindo ali e depois ele vai ser auditado, porque hoje não tem nada. Na época, eu me lembro, eu era vice-coordenador da Comissão de Modelos, a Alda era coordenadora da Comissão de Modelos, e nós fizemos várias reuniões sobre isso e chegamos a discutir a possibilidade de criação de indicadores, onde é que eles iam ficar, se eles iam ficar no relatório de gestão, se eles iam para o INEP. O INEP, é lógico que a gente precisava que isso tivesse uma alteração no modelo dele, depende dele, né? É isso. Eles precisavam customizar todo o sistema, mas como isso seria rápido para que a gente tivesse uma informação que fosse prestada pelo gestor, principalmente auditável, para poder lá, a gente tem algumas informações ainda, quando a gente puxa o censo, acho que foi o Braulio, ele conseguiu puxar na época e viu que tinha algumas informações, como número de docentes que estão realizando, mas não tinha a credibilidade se a gente estava falando de extensão, ou se a gente estava falando de projetos de pesquisa, de ensino e pesquisa que tinham prestação de serviço, que tinha financiamento pela fundação. Então, a gente precisa deixar claro o que são ações que são financiadas pela universidade enquanto extensão e quais são as ações que são, digamos assim, potencializadas pela universidade por meio de sua participação em projetos de pesquisa, de extensão, de inovação agora, em que existe uma captação de recurso e existe uma prestação de serviço à comunidade. Ok? Vou passar a palavra para a professora. Bom, eu não esperava uma recepção diferente da que eu tive aqui com relação às demandas que a extensão tem para as nossas instituições, né? Mas eu não esperava que fosse tão receptivo assim para as demandas que a gente está colocando, apesar das provocações do Pedro, que se encarregou de colocar a gasolina mais puríssima, sem água, e num preço justo, para colocar esse debate incendiário. Então, eu me darei o direito de ignorar o Pedro nesse primeiro momento para falar do positivo, depois eu volto a conversar com ele, só para ele perceber que não se faz isso num primeiro momento em que a gente chega e coloca questões tão duras, a pessoa fica até, né, não se faz isso, mas depois a gente conversa. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte, eu fico muito...
Tá. Não. Fez muito bem, quero te dizer. No seu lugar, eu teria feito a mesma coisa. Fez muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte, ouvir aqui que esse tempo todo que nós estamos trabalhando, enquanto COEX, junto com o Forgrade, não com a minha presença, mas esse trabalho que a gente tem feito, chegar aqui, ouvir de vocês que esse trabalho coletivo nosso tem questões a serem ponderadas, a serem corrigidas, mas o essencial está mantido, para nós é muito importante. A defesa da extensão na matriz, da inserção da extensão na matriz Andifes é uma demanda nossa que nós do COEX que nós não abrimos mão. Nós conversamos, nós acertaremos os caminhos, principalmente com relação a todos os indicadores que têm que ser colocados, a tudo que tem que ser feito tecnicamente, a gente está disposto a trabalhar. Né? Mas também a gente não tem a ilusão de que, ao inserir essa necessidade da extensão na matriz, outros setores terão problemas. Porque é a mesma quantidade de recurso para colocar mais uma demanda. A gente sabe disso. Mas aí a gente também, isso nos coloca uma questão. Qual vai ser a ação da Andifes para modificar essa situação? Para a ampliação desse recurso para as universidades e para as instituições de ensino superior de uma forma geral. Daí, o que eu fico preocupada, eu sempre estava conversando com algum pró-reitor aqui, agora que eu me esqueci o nome, em que dizia o seguinte, numa situação de escassez e de crise, colocar o problema na nossa mão para a gente resolver, corre um risco muito grande de começar um degladiar o outro. E a história nos mostrou, a história da Universidade Pública Brasileira, onde o MEC tinha postura de estimular esse embate, esse conflito, e abrir as portas para a política de balcão, a gente viu no que aconteceu. Então, eu penso que a gente tem que ter isso em mente. Nos degladiar, brigarmos internamente, ou, por outro lado, fazermos acordos e alguns não cumprirem esse acordo, partirem para a busca de balcão, também não resolve o nosso problema enquanto sistema que somos. Eu acho que esse é um alerta que a gente tem que colocar. E uma outra coisa que eu queria dizer é que cabe à universidade, ela tem autonomia e ela tem que ter recurso suficiente. Eu sei que fica parecendo um discurso vago diante de tanta restrição e agora com a meta lá com a maldita o maldito teto. Eu sei que a gente fica falando, né, isso. Mas só que tem uma coisa, a universidade tem que procurar se manter assim com recurso público. Mas aí eu acho muito, Pedro, e também Tiago, é muito complicado a gente esperar que as prefeituras, que parceiros muito menores do que a universidade, garantam o funcionamento de parte daquilo que é a nossa missão. Numa cidade como Juiz de Fora, que é a minha, a nossa folha de pagamento é a maior da cidade. Os recursos que a gente gera para o município são imensos. O número de estudantes que nós temos naquela cidade, como outras cidades, é imenso. A gente tem um potencial, a gente tem ali uma arrecadação tão grandiosa do que a gente recebe, que não dá para a gente esperar da prefeiturinha, do prefeito de uma cidade de 20 mil habitantes, que pague tudo para que a gente faça algum serviço lá. Mesmo porque eles também estão em crise. Então, eu acho que a gente tem que procurar formas alternativas. Não estou dizendo que não temos que fazer parceria. Temos sim. Essa via com o Ministério Público, resultado de fundos que se originam por causa dos TACs, é uma via sim. E vai